Olá, pessoal. Sou o Antônio e hoje vamos discutir sobre o meu projeto com o título Avaliação do uso de carvão ativado de eucalipto, visando a remoção de compostos fenólicos encontrados no hidrolisado hemicelulósico da casca de café. Esses são os tópicos que irei abordar na apresentação, sendo eles introdução, os objetivos, metodologia, resultados e discussões, conclusão e referências bibliográficas. Como dito no título do trabalho, a principal matéria-prima do projeto é obtida através da casca de café. Ela foi escolhida pois o Brasil é um grande produtor mundial do fruto e, devido à casca ser um subproduto, acaba tendo um baixo valor agregado. Porém, casca de café possui uma alta quantidade de açúcares fermentescíveis, visto que, em sua composição, possui cerca de 62% de compostos lignocelulósicos, se tornando uma promissora fonte de energia renovável e insumos químicos de alto valor agregado. Contudo, a presença de compostos fenólicos prejudicam a fermentação, pois eles atuam como inibidores do processo. A utilização do carvão ativado para remoção de impurezas se torna uma alternativa para resolver esse problema. O carvão ativado é eficaz na remoção de compostos fenólicos por meio da adsorção, isto é, processo no qual o adsorvente, com superfície porosa, o carvão, atrai um ou mais constituintes, impurezas, através de forças atrativas não compensadas. Por fim, utilizou-se as técnicas de TNS para quantificar açúcares perdidos no processo e a técnica do Foley-Silk-Alteol para análise de remoção dos compostos fenólicos. Os objetivos desse projeto são avaliar a eficácia do uso do carvão ativado de eucalipto na remoção de compostos fenólicos hidrolisado ácido obtido através da casca de café, visando sua aplicação em processos fermentativos. A eficácia será comprovada através da quantificação da perda de açúcares e a remoção dos compostos fenólicos. A metodologia do projeto foi dividida em quatro principais partes, sendo elas destoxificação de hidrolisado ácido, quantificação de açúcares redutores pelo método DNS, quantificação da remoção de compostos fenólicos pelo método Foley-Silk-Alteol e, por fim, análise estatística dos resultados. O planejamento experimental foi dado pela análise de três pontos centrais, apresentado na tabela abaixo. As variáveis dependentes são a temperatura, em graus Celsius, relação sólido-líquido em porcentagem, massa por volume, e o tempo de processo, em minutos. Já as variáveis de resposta são a concentração de fenóis totais e de açúcares redutores pós-tratamento. A tabela ilustra todos os ensaios necessários após o planejamento. Para o tratamento hidrolisado ácido, é necessário neutralizar o pH, adicionando uma solução de NaOH 12 mol por litro. Após a neutralização, o precipitante é removido através de centrifugação 15 minutos. O sobrenadante é coletado e levado para incubadora de movimento giratório, também conhecida como shaker, a 200 RPM, com temperatura, tempo e relação sólido-líquido a serem definidas no, dos ensaios a serem definidos pelo planejamento. Após terminado o tempo, o hidrolisado passará por um processo de filtração simples a fim de remover o carvão. Por fim, o líquido será coletado e analisado nas etapas a seguir. Para a determinação dos fenóis totais, utilizou-se a técnica Foley-Silk-Alteol, que se baseia na ideia de que, em meios alcalinos, os fenóis reduzem a mistura de ácidos fosfotúnstico e fosfomolibdínico em óxidos de tungstênio e molibdênio, de coloração azulada. É necessária a preparação de uma solução de NaCO3 20% peso por volume. Após a preparação do reagente, é necessária a diluição da amostra em água destilada na proporção de 1:50 em balões volumétricos de 100 ml. Na sequência, 3,2 ml dessa diluição serão adicionados a 200 microlitros do reagente Foley-Silk-Alteol. Os tubos são agitados e colocados em repouso por 5 minutos. Após o tempo, adicionou-se 600 microlitros da solução de NaCO3 preparada anteriormente. Os tubos de ensaio serão deixados de repouso no escuro por 30 minutos. Após esse tempo, as absorbâncias são medidas no espectrofotômetro com comprimento de onda de 760 nanômetros. A determinação da quantificação dos fenóis totais se dá pela curva padrão do ácido gálico,
previamente construída em diferentes concentrações. A figura 1 ilustra a curva padrão do ácido gálico, no qual utilizaremos a equação da reta, substituiremos o termo Y pelas absorbâncias, encontradas no espectrofotômetro, isolaremos o termo X, que nos dará a concentração em miligramas por litro dos compostos fenólicos no hidrolisado. Para determinar a quantidade de açúcares presente no hidrolisado, utilizou-se o teste DNS. Esse teste se baseia na reação entre o açúcar redutor e o ácido 3,535 de nitrossalicílico, que possui cor amarelada e, após sua redução, possui cor avermelhada. Para o teste, adicionou-se 1 ml da amostra em um tubo de ensaio contendo 1,5 ml do reagente DNS. Em seguida, os tubos de ensaio foram aquecidos em banho-maria a 100 graus Celsius por 5 minutos. Após o tempo, mergulhado em banhos de gelo por 5 minutos para inativação das enzimas. Em seguida, as amostras foram diluídas em água destilada na proporção para 100 para leitura no espectrofotômetro com esse comprimento de onda de 540 nanômetros. A determinação da concentração dos açúcares se deu através da curva de calibração da glicose em diferentes concentrações também. De maneira análoga ao método anterior, utilizaremos a equação da reta da curva de calibração da glicose, substituiremos as absorbâncias encontradas no espectrofotômetro na variável y, isolaremos a variável x da fórmula e encontraremos a concentração em gramas por litro. Já nos resultados das discussões, essa tabela ilustra os resultados obtidos através do planejamento. Ao se analisar a tabela anterior, nota-se que os melhores resultados foram obtidos nos ensaios 3 e 14, pois neles foram obtidos maiores remoções de compostos fenólicos. No ensaio 3, foram removidos cerca de 56% dos compostos fenólicos e apenas 14% dos açúcares foram perdidos, enquanto que no ensaio 14 foram removidos 58% dos compostos fenólicos e perda de aproximadamente 13% dos açúcares. Contudo, os piores resultados no quesito remoção de fenóis foram os ensaios de número 10 e número 12, no qual, respectivamente, foram removidos apenas 17% no ensaio 10 e 21% no ensaio 12 dos fenóis totais, e com perda significativa de 31% no ensaio 10, 12 e 17% no ensaio 12 dos açúcares. A figura ilustra os valores em relação à remoção dos fenóis totais nos respectivos ensaios, melhores e piores. A seguir, essas duas figuras ilustram os resultados obtidos de cada parâmetro lado a lado em relação à remoção de fenóis totais e a perda de açúcares redutores. Ao se analisar a figura 4, quanto maior a relação sólido-líquido e maior a temperatura, maiores remoções de compostos fenólicos foram obtidos. Já em relação ao tempo, a partir de 45 minutos, ocorreu uma dessorção das impurezas. De maneira análoga, analisando agora a figura 5, em relação à perda de açúcar, quanto maior a temperatura, maior a relação sólido-líquido e maior o tempo, perdeu menos açúcar no processo. Por fim, faz necessária a confecção de uma superfície de resposta, a fim de obter a temperatura ótima, relação sólido-líquido ótima e tempo ótimo de processo. Utilizou-se um programa estatístico para analisar os resultados obtidos e gerar a superfície de resposta a seguir. Na imagem, quanto mais próximo do tom avermelhado, melhores as condições do processo estão. Segundo a imagem, faixas de temperaturas mais elevadas e relações sólido-líquido mais elevadas favorecem o processo. Os valores dos parâmetros ótimos se encontram na tabela em questão. No processo, a temperatura variou de 30 graus Celsius a 70,3 graus Celsius, sendo a temperatura ótima aproximadamente 70,2. Em relação à relação sólido-líquido, no processo variaram de 1% a 3,68%, sendo a condição ótima de 3,68%. Já em relação ao tempo,
Os ensaios variaram de 9,5 minutos a 110 minutos, com tempo ótimo de aproximadamente 35 minutos. Por fim, conclui-se que o uso de carvão ativado de eucalipto para promover a detoxificação do hidrolisado ácido, obtido através da casca de café, é efetivo. Portanto, o processo de detoxificação se torna viável, pois além de agregar valor à casca de café, transforma em um potencial fonte de energia renovável e insumos de químicos de alto valor. Vale ressaltar também que, através da superfície de resposta, obteve-se os parâmetros ótimos para que o processo ocorra e que as variáveis de maior impacto são temperatura e relação sólido-líquido. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no projeto. Obrigado.